Que Deus abençoe a cada irmão, irmã, dando a cada um bom dia, recheado de bênçãos. Que Ele nos ajude a buscá-lo constantemente, a fim de agradá-lo, Pois todo aquele que é alistado para estar num batalhão deve fazer tudo para agradar aquele que o alistou. E Deus nos alistou não para vivermos segundo os ditames da carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:8, Paulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas vejam bem, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Às vezes, a gente encontra cada passagem na Bíblia que nos deixa pensativos, examinar a gente mesmo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, todo aquele que é alistado deve procurar fazer aquilo que agrada aquele que o alistou. Correr bem a carreira proposta, agradando a Deus. Paulo chegou a dizer: se eu ainda estou agradando os homens, então eu não estou agradando a Deus. São coisas pesadas, Mas ele está se referindo não em relação a aquilo mesmo que ele mesmo ensina, em relação de fazer aquilo que é pago para fazer com amor, com cuidado. Então, para agradar o patrão. Ele está se referindo justamente nas obras da carne. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Agora, é uma verdade que o propósito de todo cristão é agradar a Deus. O propósito supremo deve ser o de glorificar a Deus. Tudo o que dizemos ou fazemos, nossos relacionamentos, o uso que fazemos dos dons e oportunidades que Deus nos dá, e mesmo a maneira como suportamos situações adversas e hostilidades humanas. Isso é muito importante você analisar. Como Deus nos coloca em situações adversas, nas hostilidades humanas, mesmo de casa, de pais, de filhos, de esposa, de marido, de patrões, de empregados. Como que nós vamos agir? Como vamos suportar essas situações? Ali nós vamos ver se agradamos a Deus ou não. Meus irmãos, é tão necessário, é tão importante, é tão fundamental que nós tenhamos o Espírito de Cristo, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, acabamos de ler, não é dele. Porque se nós tivermos em nós o Espírito de Cristo, nós vamos agir como Cristo agiu. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quem governa os nossos sentimentos, quando nós temos o Espírito Santo em nós, é o Espírito de Deus. Então, como nós vamos provar o que somos, provar a nossa força, é quando nós temos um peso para levantar. Quando nós vamos provar a nossa paciência, quando temos alguma coisa, nós devemos ter paciência. Como nós vamos ser?
reagir diante das tais situações. Agora, tudo deve ser feito de modo a glorificar e louvar a Deus pela sua sabedoria e bondade. Tudo o que nós fazemos e vamos fazer, como nos comportamos, para sermos aprovados por Deus. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Você quer ser aprovado por Deus ou só pelos homens? A que tipo de evangelho você se submete? De Deus ou dos homens? Porque tem os evangelhos dos homens. Tem os líderes, né? Que criam seus dogmas, sua maneira de ver as coisas, e eles se tornam adorados, líderes às quais as pessoas amam mais do que amam a Jesus. Analisa bem. Tem centenas e milhares de pessoas que amam mais os seus líderes religiosos do que a Jesus. Não importa o que Jesus diz, não importa o que a Bíblia diz, importa o que eles dizem. Isso quer dizer, Cristo é o terceiro lugar, quarto, ou se Jesus falou alguma coisa que concorda com ele, tudo bem. Como alguém disse, né? Se William Branham errou, a Bíblia está toda errada. Ao invés de você crer na Bíblia, você vai crer no que William Branham falou. Vejam, é isso aí. Você está agradando a Deus fazendo isto? De forma alguma. Como você tem a ousadia de pensar algo assim, você está destruindo a sua própria vida. Mas nós devemos procurar agradar a Deus. E não nem a nós mesmos realmente. Nós não devemos estar lutando para agradar a nós mesmos, porque nossos corações, como diz Jeremias, de todas as coisas enganosas, o mais enganoso é o coração do homem. Estão vendo? Então nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Fazer as coisas de forma que nós estejamos agradando a Deus. Agora é importante também que todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Então, Jesus não viveu para agradar a si mesmo. Nós também não devemos viver para agradarmos a nós mesmos. Mas a nossa vida, ela seja de uma forma que às vezes nós ficamos contrariados. Não era bem isso que eu queria, mas é o que Deus quer. A generosidade que Deus deve estar em nós, o louvor. A obediência à autoridade divinamente constituída, a obediência à autoridade divinamente constituída é a dedicação no serviço cristão. Aí você pode pensar que você é um cristão genuíno, dedicado, mas você não se submete aos ensinos da Bíblia aí, especialmente é um quesito aí, as autoridades divinamente constituídas. E a dedicação no serviço cristão, todos esses são meios de agradar o nosso Criador. Deus nos capacita a viver de acordo com a Bíblia e tem prazer em nós quando servimos. Em sua graça soberana, Ele concede aquilo que exige e se deleita no resultado. Olha, Deus é esplêndido. Ele nos dá a força para isso. A obediência aos desejos do Pai. Leva-nos a vencer o pecado. Porque se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, não proves isso, não toques aquilo,
segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Vamos viver uma vida de tal forma que nós agrademos em primeiro lugar a Deus. Então Deus nos capacita a viver de acordo com a Bíblia e tem prazer em nós quando o servimos. Em sua graça soberana, Ele concede aquilo que exige e se deleita no resultado daquilo. Então, quando nós vamos agradar a Deus? Fazendo aquilo que Ele se deleita. Agradamos a Deus através do nosso relacionamento com Ele. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Cristo chamou os seus discípulos de seus amigos. Vós sereis os meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Agora, Paulo, através da inspiração divina, ele compara a igreja, a esposa, a noiva de Cristo. Então nós, como amigos e membros da família, Deus e seu povo têm prazer um no outro. Agora, outra forma de agradar a Deus, Deus deixou para nós. Nós também agradamos a Deus imitando seus feitos. Seu amor em nós é vivo e ativo, compelindo seu povo a usar seus talentos e energias em toda espécie de atividades. Agora, todos os cristãos, todos os que servem a Deus, são chamados para obras de misericórdia, porque Deus, Ele é misericordioso. E bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eles alcançarão a misericórdia. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então, quando nós usamos de misericórdia, usamos de compreensão, usamos no amor, usamos a fidelidade, somos justos, então nós estamos fazendo aquilo que realmente enche os olhos de Deus de satisfação, de alegria. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz: não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual estáis selados. Então, quando nós ignoramos a obediência à palavra, então aquilo leva o Espírito a se entristecer. Mas você pode, mas o Espírito Santo se entristece? É isto que a palavra: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Quer dizer, as nossas ações alegram e também entristecem. Um filho obediente, temente a Deus, temente aos pais, alegra os seus pais através de suas ações. Mas ele pode vir a entristecê-los também através de ações. Portanto, nós devemos ter em nós este cuidado sempre de fazer aquilo que é agradável aos olhos, ao coração de Deus. Porque fazendo isso, meus irmãos, nós estamos recebendo todos os dias aquilo, o melhor de Deus para os nossos corações. Recebendo de Deus o melhor, aquilo que satisfaz também a nossa alma, o nosso coração. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos,
não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas se você tiver que torcer as Escrituras, deixar de lado os ensinos de Deus para agradar um ou outro, aí nós estaremos desagradando a Deus. Então concluímos com o verso 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja também o verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Enquanto estiver em vós, tende paz com todos, desde que aquilo não vale tirar da vontade de Deus. Deus abençoe a todos os meus irmãos, irmãs, crianças e adultos, e todos tenham a paz de Deus em seus corações. Amém.